Olá pessoal, meu nome é Arthur Henrique, acadêmico de licenciatura em Ciências Biológicas pelo IF Goiano, Campus Ceres. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Continuando o nosso cronograma de conteúdos, hoje falaremos sobre evolução, conteúdo de grande importância teórica para o Enem. Então pessoal, o que é evolução? A evolução biológica compreende o conjunto de mudanças hereditárias às quais os seres vivos estão sujeitos, gerando variedade genética e diversidade. Essas modificações geram transformações hereditárias nos organismos que estão relacionados a processos adaptativos. A evolução está relacionada com a sobrevivência e adaptação de uma espécie dentro de um determinado meio ou ecossistema. O termo evolução, do ponto de vista popular, está relacionado com a ideia progressiva de melhoria. Esse progresso nem sempre é observado do ponto de vista biológico. Dessa forma, evolução biológica é qualquer processo que altere as características de uma espécie de modo que ela possa se tornar mais adaptada ao habitat em que ela se encontra, não necessariamente através de um progresso. Os processos evolutivos visam, portanto, gerar maior adaptação das espécies em um ambiente. Esse conceito de adaptação está relacionado com diversos outros processos evolutivos, principalmente a especiação. Enquanto espécies, novos organismos são formados a partir de alterações graduais em espécies pré-existentes. Atualmente, a ideia comum entre todos os estudiosos do assunto é a de que todos os organismos descendem de um ancestral comum, que através de um esquema conhecido como árvore da vida pode ser, pelo menos, caracterizado. Esse é um exemplo de árvore filogenética da vida, que mostra um possível ancestral em comum entre todos os domínios, bactéria, arqueia e eucária. Antes da continuidade da evolução, vamos falar brevemente de como os organismos eram entendidos até o Renascimento, o que se pensava antes da teoria da evolução. Desde sempre, estudiosos tentam buscar explicações para compreender a origem da vida e dos organismos existentes no planeta. Filósofos como Aristóteles e Platão acreditavam que o planeta era estático e seus organismos não apresentaram mudanças desde quando foram criados, mantendo-se imutáveis. Esse conceito foi incorporado pela Igreja Católica, que principalmente na era medieval possuía grande poder político, científico e religioso. A partir do século XVIII, que surgiram as primeiras evidências de que o planeta que vive em constantes mudanças e transformações. Fósseis eram encontrados mostrando formas de vidas desconhecidas na época. Grandes mamutes congelados eram encontrados em icebergs, mostrando as formas de vidas que existiam no passado e de alguma forma foram extintos. A partir do século XIX, utilizando como base os estudos de Copérnico e Galileu no século XVIII, os estudiosos como Jean-Baptiste Lamarck e posteriormente Charles Darwin propuseram um conceito de evolução, onde todos os organismos eram acometidos a processos evolutivos que conferiam maior adaptação ao meio ambiente e até a formação de novas espécies. Algumas das evidências da evolução. Diversos estudos são utilizados atualmente para evidenciar a evolução biológica. As primeiras evidências surgiram com a descoberta dos primeiros fósseis até estudos comparativos com os fósseis. Através da paleontologia, diversos fósseis foram analisados, mostrando formas de vidas passadas que não existiam mais ou que se assemelhavam com os seres vivos atuais. Apesar da dificuldade de estudar organismos apenas com base nos seus registros fósseis, a datação radioativa facilita algumas análises. Mamutes extremamente conservados foram encontrados em geleiras, assim como os organismos menores que no passado ficaram presos em resinas vegetais. A comparação anatômica. Comparar a anatomia de dois organismos diferentes pode ajudar a evidenciar as teorias evolutivas. Um exemplo é a análise do membro anterior de uma foca, a nadadeira, e de um morcego, a asa, que mostra que, embora sejam membros de funções diferentes, presentes em mamíferos que sobrevivem em habitats diferentes, ambos os membros são similares em sua estrutura óssea. Com isso, através das análises comparativas, é possível classificar dois órgãos comuns. E aqui a gente tem os exemplos de como pode ser classificado esses dois órgãos. Estruturas vestigiais, que são estruturas bem desenvolvidas em algumas espécies e atrofiadas em outras. Por exemplo, o fêmur, na coxa de lagarto, são ligados à cintura pélvica, enquanto que as serpentes não possuem membros locomotores, e os ossos da cintura pélvica são reduzidos. Na parte de semelhanças bioquímicas, em procedimentos que comparam estruturas moleculares, as proteínas e os ácidos nucleicos, entre os organismos diferentes. Um elevado grau de semelhança entre essas
macromoléculas mostram possível relação evolutiva entre os organismos comparados. Visto isso, damos seguimento ao evolucionismo, começando por Lamarck. Em 1809, o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck expõe ideias evolutivas em seu livro Filosofia Zoológica. Para Lamarck, o meio em que o organismo se encontra impõe necessidade de adaptação a esse indivíduo, de forma que as partes do corpo mais utilizadas acabam se desenvolvendo, mais que as partes menos utilizadas que acabam atrofiando. Esse conceito inicial, posteriormente chamado de lei do uso e desuso, gerou toda uma teoria evolutiva conhecida como Lamarckismo. 50 anos depois, em 1859, o naturalista britânico Charles Robert Darwin propõe um segundo conceito evolutivo. Para Darwin, o ambiente promove condições adversas e seleciona os organismos melhores adaptados a essa condição. Esse conceito culminou a ideia de seleção natural, onde organismos melhores adaptados sobrevivem enquanto os organismos menos adaptados sucumbem às condições adversas impostas pelo meio ambiente. A seleção natural é o principal conceito da teoria evolucionista proposta por Darwin, e conhecida como darwinismo. O darwinismo ainda continua com pontas soltas, onde o Darwin não conseguia responder. Foi apenas a partir de 1900, com os avanços das genéticas e a divulgação dos estudos mendelianos, que o darwinismo foi melhor elaborado e hoje em dia é considerada a teoria evolutiva mais aceita. A união da teoria darwinista com os estudos genéticos e mendelianos resultou na teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo. Estudos darwinianos já propunham 3 mecanismos que agem como fatores que contribuem para os processos evolutivos. Com o neodarwinismo, foi adicionado um 4º mecanismo chamado de variação genética. Aqui veremos todos os 4. Começando pela deriva genética. São mudanças aleatórias nas referências alélicas de uma população. Dessa forma, ela pode alterar os alelos presentes em uma população, mas ocorre sempre ao acaso, não trabalhando para produzir adaptações. O fluxo gênico. Troca de genes entre populações, geralmente da mesma espécie. Essa troca de gene entre populações pode gerar espécies melhores adaptadas ou formar híbridos, que são as espécies geradas a partir da união de 2 outras espécies. E aqui também a gente tem a última dele, a seleção natural. Populações diferentes de indivíduos são acometidas por condições ambientais que selecionam os organismos melhores adaptados para sobreviver naquele ambiente. Lembrando, pessoal, que você sempre pode parar o vídeo para tirar o print, as partes que vocês encontrarem ou pensarem ser mais importantes para os seus estudos. Seguindo aqui para o 4º e último, a variação. Com o neodarwinismo, além dos fatores citados acima, é considerado também um mecanismo de variação genética, o qual todos os indivíduos estão sujeitos. Essa variação de material genético pode ocorrer por alguns meios específicos, que são eles: a mutação, a alteração de pares de bases presentes no DNA, que podem alterar a proteína gerada, e com isso, alterar as características do organismo mutado. Essa mutação pode ocorrer por erros na replicação do material genético, por exemplo. A recombinação, processo de troca de material genético entre cromossomos homólogos, também chamado de permutação ou crossing over. Processos que podem ocorrer na meiose de organismo, como a reprodução sexuada. A transferência de genes. Ocorre quando um organismo transfere parte do seu material genético para outro organismo que não necessariamente é de sua prole ou da mesma espécie. Como exemplo, tem-se as bactérias que podem passar informações genéticas de uma para outra através de seus plasmídios. E por último, a genética populacional. Os alelos diferentes podem apresentar variação de características em que ficam nítidas de ponto de vista populacional, principalmente quando indivíduos de uma espécie são separados em habitats diferentes. Um exemplo são as mariposas, conhecidas como traças, que possuem coloração branca nas asas, porém uma variação dessas mesmas mariposas apresenta coloração pretas nas asas. Então, pessoal, aqui a gente chega ao fim de mais uma videoaula, nosso intensivão Enem, e obrigado por chegarem até aqui. Esse conteúdo é de grande importância para a biologia, bem como para as questões do Enem. Um grande abraço e até a próxima. E como sempre, qualquer dúvida será tirada no nosso grupo de WhatsApp e também no grupo de Discord.